Vamos para mais um vídeo da série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe. Todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente em que nós apresentamos a ficha, as situações onde ocorre a infração, quando não ocorre, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos, enfim. Então você que está buscando essa informação, é agente da autoridade de trânsito, é instrutor de trânsito, ou de repente cometeu essa infração, ou é alguém que já nos acompanha aqui, seja muito bem-vindo ao canal Sala de Trânsito. Vamos para mais um vídeo. Dessa vez falando sobre a ficha de fiscalização da infração do artigo 162 em seu inciso 5. Que infração é essa aqui? Olha, inciso 6, perdão. Que infração é essa aqui? Está aqui a tipificação do enquadramento, a tipificação completa. Olha, dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Como nós estamos falando desse primeiro código de enquadramento aqui, ó, 50531, então estamos falando dessa infração, ó, dirigir o veículo sem usar lentes corretoras de visão. Em outras palavras, é a infração por dirigir o veículo sem usar óculos, quando você tiver a obrigatoriedade, claro. E quando existe essa obrigatoriedade, lá no campo de observações do documento de habilitação vai constar a letrinha A, lá no campo de observações. Quando você vê essa letrinha A no campo de observações, tem gente até que confunde, né? Acha que é a categoria A de moto. A cacheta de categoria é outra. Aqui é a questão da obrigatoriedade do uso de lentes corretivas, que pode ser numa armação, né, nos óculos, ou lente de contato, mas aí você precisa mostrar para o agente da autoridade de trânsito que está utilizando no momento da abordagem. Essa infração aqui ela é de natureza gravíssima. Se é gravíssima, são 7 pontos no prontuário e o infrator, obviamente, é o condutor. Mas vale lembrar que o proprietário também pode ser autuado por isso aí, já explico, viu? Vale lembrar que essa infração aqui, ó, só pode ser constatada mediante abordagem, por razões óbvias, né? Não tem como o agente da autoridade de trânsito saber se aquele determinado condutor ele precisa ou não, ele tem ou não a obrigatoriedade de usar óculos, né? Ele tem que abordar para consultar, verificar o documento de habilitação daquele condutor. E a penalidade prevista é a de multa. Como a infração é de natureza gravíssima, o valor da multa é de R$ 293,47. E vale lembrar que a competência para autuar por essa infração, essa irregularidade, é do órgão de trânsito do Estado, rodoviário e também do órgão de trânsito do município. Por que eu estou incluindo aqui? Você que nos acompanha no canal já deve ter visto essa explicação em outros vídeos, né? Nós tivemos uma ampliação nas competências para fiscalização de trânsito nas vias urbanas, e essa ampliação se deu por meio da Lei 14.599, que é de junho de 2023. Então, salvo em casos muito específicos de infrações de competência privativa do Estado ou do município, um órgão pode fazer as infrações que até então eram do outro. Essa era uma infração, perceba, na ficha consta lá como o órgão de trânsito do Estado. O município agora pode fazer, independentemente de convênio. Por quê? Porque essa infração passou a ser de competência do município também. Ah, mas e quais são as infrações de competência privativa do município ou do Estado? Dá uma conferida no canal. Quando você terminar esse vídeo, tem um vídeo que eu explico exatamente isso, né? Para a gente não deixar esse vídeo muito longo. Eu sempre faço essa ressalva aqui. Uma outra coisa que o pessoal pergunta: ah, você colocou o município ali, por que você não coloca a ficha atualizada no manual então? Porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, está em vigor a resolução 985 de 2022 do CONTRAN, que é a versão atual, no momento que eu estou gravando, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ele deve ser atualizado e passar a constar esse tipo de informação. Assim que tivermos um manual novo, os vídeos serão feitos com as fichas do novo Manual de Fiscalização, beleza? Medida administrativa prevista aqui, ó, é a retenção do veículo até o saneamento da irregularidade, ou então a apresentação de um condutor regularmente habilitado. Ah, se aparecer um condutor regularmente habilitado, tem autuação? Claro, a infração existiu. Ah, e se ele colocar o óculos, tem infração? Obviamente, a infração existiu. Resolveu o problema, ou seja, colocando os óculos ou um condutor regularmente habilitado, é a condição para o veículo ser liberado, tá certo? A conduta não caracteriza crime de trânsito. Então vamos lá aqui, ó, para as hipóteses do quando autuar, quando não autuar, vamos lá dar uma conferida. O primeiro aqui é o quando autuar. Quando é que se autua por essa infração? Ó? Nós temos aqui essa única hipótese. Ó. Condutor abordado
não estiver fazendo uso de lentes corretoras de visão, conforme exigido no documento de habilitação. Lembra lá? Letrinha A, no campo de observações do documento de habilitação. Por sinal, só duas informações podem constar, né, no campo de observações do auto de infração, que é justamente restrições médicas, né, como é esse o caso do uso obrigatório de lente corretiva, ou o EAR, né, o Exercício de Atividade Remunerada. Antigamente nós tínhamos, até 2021, né, nós tínhamos ainda a possibilidade de ter informação lá sobre aprovação em curso especializado. Hoje isso só consta no RENASH, não mais no campo de observações do documento de habilitação. Vamos lá para as hipóteses daqui do quando não autuar. Para você que nos acompanha aqui, no canal, eu bati no microfone, desculpa. Para você que nos acompanha aqui no canal, já expliquei isso em outros vídeos, mas para você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, o que seria esse quando não autuar? O quando não autuar, ou porque a conduta não é infração, é um fato absolutamente atípico, administrativamente falando, ou porque é infração, mas em outro tipo infracional que a própria ficha vai indicar para a gente qual é, tá bom? Então vamos lá, nós temos duas hipóteses aqui do quando não autuar. Primeiro, quando não for possível constatar a falta do uso de lentes corretoras de visão. Isso ocorre normalmente quando a pessoa está de lente de contato. É claro que a pessoa tem que mostrar, não basta deixei de usar óculos, vou dizer para a gente que eu estou de lente. Sim, mas aí você tem que de algum modo tentar mostrar aquilo ali. Mas também se o agente da autoridade de trânsito não tiver a certeza, a convicção de que a pessoa de fato não está, como está aí na ficha, ele também não autua, tá certo? Tem esse ponto aí. Segundo aqui, ó, condutor descumprindo quaisquer das seguintes restrições no documento de habilitação: vedado dirigir em rodovias e vias de trânsito rápido, vedado dirigir após o pôr do sol ou outras restrições de utilizar enquadramento específico, que é no artigo 195 do CTB, para desobedecer às ordens da autoridade de trânsito, tá certo? Então perceba que o enquadramento aí é outro, não é que não seja infração essas condutas, é infração sim. Vai ter alguma letrinha dessa, o pôr do sol, dirigir após o pôr do sol, se não me engano é a letra U. Quando aparecer a letra U no documento de habilitação, significa dizer que é verdade dirigir após o pôr do sol. Então, nesse caso aí, a infração não ocorre no inciso 6 do artigo 62, que é essa ficha, e sim no artigo 95 do CTB. Vamos lá para as definições e procedimentos aqui, ó, que o agente da autoridade de trânsito deve observar quando da fiscalização dessa irregularidade. Primeiro, o campo de observações do documento de habilitação informa quando é obrigatório o uso de lentes corretivas. Deixa eu fazer só uma ressalva aqui importante, ó. Uma vez eu vi um instrutor informando o seguinte: olha, se você não tiver obrigação de usar óculos e você estiver usando a infração, olha, cuidado. A infração ela ocorre pela desobediência. E eu não tenho obrigação de usar óculos, eu não uso óculos. De fato, eu não uso e não tenho obrigação, obviamente. Mas se eu tivesse usando, ainda que fosse um óculos escuro, também não sou muito fã não, mas se eu tivesse usando um óculos escuro, ou se por algum motivo eu utilizasse um óculos de grau, o agente me aborda, ele vê que na minha aplicação não tem, isso não é nenhuma infração. Ah, mas você está usando, então é porque você precisa. Sim, ele é agente da autoridade de trânsito, ele não é oftalmologista, então é outra coisa. Lá quando eu for renovar, se o médico, o perito do Detran identificar uma necessidade, ele vai indicar a obrigatoriedade. Aí sim, sendo obrigado a usar, eu tenho que estar usando. Se eu não usar, eu estou cometendo infração. Então faço essa ressalva aí. Muito cuidado, viu? O fato de eu estar usando um óculos e não ter essa obrigação, isso não caracteriza a infração. É importante deixar isso claro. Segundo, o agente só deve acatar informações que constam no documento de habilitação, de modo que, se o condutor fizer uma cirurgia corretiva da visão e deixar de usar lentes, deverá solicitar à autoridade de trânsito a retirada da restrição do seu prontuário. Isso aqui é o seguinte: eu tenho um amigo, por sinal, ele é instrutor, e isso aconteceu com ele. Ele usava óculos, por sinal, um grau bem caprichado ali. E aí ele fez uma cirurgia corretiva e a informação do uso de óculos continuou. Faltavam alguns meses ali para ele renovar a habilitação. Ele acabou antecipando essa renovação justamente para passar novamente pelo médico perito. O médico fez a avaliação e hoje na habilitação dele não tem o uso obrigatório de lente corretiva. Não existe a letrinha A no campo de observações. Então perceba,
Ah, e se nesse meio tempo ele fosse flagrado sem os óculos? Ele cometeria infração. Da mesma forma que se eu uso um óculos, mesmo sem ter informação de obrigatoriedade de uso na minha habilitação, eu não estou cometendo infração. Se tem a obrigação e você corrigiu o problema de visão, nesse caso através de cirurgia, e está lá a obrigação de usar óculos, o agente vai olhar o que consta na habilitação. Para fins de fiscalização, o que importa é o que está lá na habilitação. Então é isso que ele vai levar em consideração para fins de fiscalização, tá bom? Terceiro, se o condutor não estiver portando o documento de habilitação e no momento da fiscalização não for possível fazer a consulta ao RENAST, também tem que lavrar outro auto de infração. Nesse caso aqui, ó, lá no artigo 232 do CTB, tá certo? Aqui é a infração por porte de documento obrigatório. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, antes de falar do campo de observações, ó, a questão do anexo, né, da resolução 886 de 2021, que trata do documento de habilitação e as informações de restrição que vão constar no campo de observações. Antigamente, como eu disse, constava essa questão de cursos, né? Hoje isso aqui não consta mais no documento de habilitação. Esse aqui, já ia apagando, ó, esse aqui consta, tá certo? Exerce atividade remunerada. Esse não e não. Só consta a questão de atividade remunerada, o EAR, e as restrições. Ó, como eu disse, a letra A, né, que é o uso obrigatório de lente corretiva, vai aparecer exatamente assim. Deixa eu ver a letra U se é aquilo mesmo. Aqui, ó, vedado dirigir após o pôr do sol. Tá aqui, é isso mesmo. Tá certo? Então, ele vai ter lá. Cada letrinha dessa aqui é uma restrição específica, ó. Cada uma dessas é uma restrição. Quem impõe essa restrição é o médico perito do Detran quando da obtenção ou da renovação do documento de habilitação. Ele é quem impõe isso aqui. Agora a gente vai observar a ficha para ver a restrição. A letra A mais famosa é mais tranquila de fiscalizar. Os outros ele precisa observar e algumas a infração vai ser lá no artigo 95, como a gente havia visto anteriormente. E por fim, vamos dar um exemplo aqui de informação que deve constar no campo de observações do auto de infração. Veja, nesse caso, né, como regra, isso mudou nessa versão do manual, né, o agente da autoridade de trânsito só preenche o campo de observações quando a ficha trouxer a obrigatoriedade de forma expressa, né. Esse é um ponto que a gente respeitosamente discorda, né. É óbvio que na prática, se o agente deixar de fazer, ele está correto, né, se ele não incluir a informação quando ela não for obrigatória, não tem nenhum problema, mas assim, a gente traz para discussão, né, traz para o bom debate. Particularmente a gente tem aquele entendimento, alguns outros especialistas na área também adotam essa linha de entendimento de que o campo de observações ele deveria sim ser preenchido em toda a autuação, justamente para você ter a conduta detalhada, né? Se o auto de infração ele é a peça inicial que dá início ali ao processo administrativo, ele é a peça que dá início ao processo administrativo, guardadas as devidas proporções, ele é a acusação, então ela tem que ser pormenorizada, ela tem que trazer o máximo de informações possíveis, justamente para que o particular possa contestar, se assim entender, e para você ter um ato administrativo realmente sólido. Essa é a nossa opinião, a discussão, claro. Se a ficha não trouxer, você que é agente da autoridade de trânsito, e eu dou aula em cursos de agente, eu explico exatamente isso. Se a ficha não trouxer a obrigação de preenchimento do campo de observações, você não preencher, legalmente está correto, né? Agora, é uma discussão nessa área aqui, né? A gente está trazendo informações e propondo, né, debates nesse sentido. Essa ficha, em especial, ó, ela exige, ó, o que está dizendo aqui, ó, informar a restrição constante no documento de habilitação. E se o agente, por acaso, autuar, no artigo 162, inciso 6, né, essa aqui, né, beleza, que é de lente, mas a outra, os outros desdobramentos, é necessário ter lá a informação, inclusive essa aí, né? Enfim, você trazer a informação que está lá na habilitação do condutor, né? Se não, perceba, né, como existe informar a restrição, tem que informar, né? E se ele não colocar e passa a ser questionável, né, porque a formalidade do ato administrativo ela não observou aquela previsão legal. Como eu disse, é sempre um ponto de uma boa discussão, mas enfim, esse é um auto de infração que o campo de observações ele precisa ser preenchido, tá aí, né? Como tá nessa ficha, tá bom? Enfim, essas são as informações da infração da falta de lente corretiva, né? Ou seja, o condutor que tem a obrigação de usar óculos, como a gente costuma dizer, e não está usando, ele está cometendo essa infração.
Se você quiser ter acesso a essa ficha e a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é muito fácil, ó. saladetrânsito.com/mbft. Não precisa baixar nada, não precisa instalar nada. É tudo online, bem organizado lá para você, tá certo? E se você quiser também baixar, lá tem a opção de você fazer o download do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito em PDF para você, tudo 0800. Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade. Deixa aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, o espaço é para isso mesmo, para a gente discutir, debater e tá sempre aprendendo todo mundo junto, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.